Aí que está iniciando aqui a gravação. Pronto, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem, né, com saúde, tranquilidade. Eu queria desejar a todos, mais uma vez, boas-vindas a mais um semestre, né, na nossa instituição, Uniaselv, um dos maiores polos de formação EAD, né? É muito bom estar aqui com vocês, estar retornando, né? Tivemos um tempão aí de férias, quase basicamente um mês, né? Mas espero que vocês não tenham parado os estudos, a busca pelo conhecimento. Espero que vocês tenham, durante esse tempo, dado continuidade a explorar conteúdos específicos da área da educação física, né? Porque hoje nós vamos refletir um pouco sobre a produção do conhecimento, né? O quanto isso é importante para nossas vidas, para nossa formação, enquanto ser humano, quanto profissionalmente, na área que nós pretendemos atuar, né? Então, espero que a gente consiga levar um encontro tranquilo, sem problemas. Torcer que não tenhamos problemas da tecnologia ainda, né, da internet, do áudio, né, de alguns probleminhas que nós tivemos no semestre passado de pessoas que estavam tentando atrapalhar os nossos encontros, né? Então, espero que a gente leve da melhor forma. Desde já boas-vindas àqueles que já estavam e àqueles que estão iniciando aqui agora. Para quem não sabe, quem está aqui a primeira vez, né? Eu sou o tutor externo do curso de Bacharel em Educação Física da Uniaselv, né? Meu nome é Tariq Batatinha e estaremos agora nesse processo de formação acadêmica com vocês, ok? Então, nós iniciaremos as discussões sobre esse componente curricular, produção do conhecimento e tecnologia emergentes. E aí, eu lendo esse material, é um material muito bacana. Eu peço que vocês consigam explorar ele, né? Eu peço que vocês tentem de todas as formas aprofundar a leitura, né, a compreensão desse conhecimento, porque sem dúvida nenhuma, se vocês conseguirem administrar isso, aprofundar, emergir dentro desse conteúdo, vocês vão ser grandes profissionais, né? Sei que aí que cada um tem sua vida, sua correria, seu trabalho, né? Acaba, às vezes, não tendo tempo tão disponível para poder estar aprofundando nos estudos, mas tudo na vida é questão de prioridade, né? Se vocês priorizam esse conhecimento aqui e dá conta disso, eu tenho certeza que isso vai somar muito na vida de vocês, né? Então, antes da gente iniciar as nossas discussões, eu queria... Alguém já tirou o slide? Meu Deus do céu. Já começou. Gente, vamos lá. Deixa eu socializar novamente. Pessoal, existem algumas regrinhas aqui para quem está chegando e para aqueles que já estão, que ainda não compreenderam, que é o seguinte. Eu preciso que todos vocês mantenham o áudio desligado, né? Eu preciso que vocês não tentem estar mexendo no aplicativo. Ele é um pouquinho complicado, ele já trouxe alguns problemas. Agora mesmo já acabaram de tirar o slide e estou tendo que botar novamente, né? Então, quem faz a aula são vocês, né? Eu estou aqui sendo um condutor, um mediador. Mas se vocês não contribuem para que a aula desenrole, fica difícil, ok? Então, peço a compreensão de todos, para que a gente não tenhamos problemas e não perdemos tempo, né? Então, primeira regra, áudio desligado. Segunda regra, evitar conversas paralelas no chat, né? Terceira regra, tem alguém com áudio ligado. Tem alguém com áudio ligado, pode desligar, por favor. Obrigado. Então, primeira regra, áudio desligado. Segunda regra, evitar
conversas paralelas no chat que atrapalha. Terceiro, nós tirávamos as dúvidas durante o encontro, mas a turma, semestre passado, sugeriu que eu apresentasse todo o conteúdo e, no final, as dúvidas fossem tiradas por aqueles que tenham alguma dúvida ou queira contribuir com algo. Beleza? Está compreendido? Podemos iniciar a discussão? Sim, professor. Olha. Então, vamos lá. Sim. Então, como eu já tinha abordado para vocês, essa disciplina ela é extremamente importante para a formação quanto ser humano e profissional, né, de vocês. Então, explorem esse material, explorem o ABA. Lembrando que vocês estão em uma instituição de formação EAD. Não se fiquem presos a esse encontro. Isso aqui é uma forma da gente sintetizar o material disponível para estudo de vocês. Mas vocês têm outras ferramentas que podem estar explorando, beleza? Então, não fiquem somente apegados a isso aqui. Antes da gente iniciar essa discussão sobre produção do conhecimento científico e tecnologia emergentes, eu quero que vocês vejam com quem vocês se identificam aqui com esse meme. Né? Vocês se identificam com quem? Vamos lá. Podem botar no chat. Essa aí, a Sandra Neberg. 2, Silvio Santos. Eu vou passar e serei diferenciado, né? 3, onde é que eu tô? Perdido, sem saber onde é que tá, né? Esses 3. E esse aqui, 4. E Mona Lisa e Silvio Santos novamente. Então, tentem se identificar e pode escrever no chat aí com quem vocês se identificam. Bota assim, 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, nós temos 6 opções. Sandra Neberg, 1, Silvio Santos, 2, John Travolta, 3, 4, Edvard Munch, 5, Mona Lisa e Silvio Santos, 6. Com quem vocês se identificam com esse meme aí? Qual meme vocês se identificam? Pode botar no chat aí, só que eu vou estar visualizando aqui. Vou dar um tempinho, uns 2 minutinhos para vocês botarem aí no chat com quem vocês se identificam. Pronto, estou vendo aqui. Estou vendo aqui uma proporção bem distribuída, né? Alguns 5, outros 4, outros 6. Então, gente, a ideia aqui é vocês tentarem se autocompreender, né? Quem são vocês aqui nesse espaço, nesse momento? Quem são vocês aqui em busca do conhecimento? Né? Como vocês se notam? Né? Então, tudo isso está relacionado à nossa capacidade de aprendizagem. Né? O que é que nós queremos? Nós temos facilidade, nós temos dificuldade. Como é a minha relação com o aprender? Né? Como é essa minha relação em dificuldade ou facilidade de aprendizagem? Esses memes, eles caracterizam, tem aqueles que são mais que estão mais motivados, tem outros que estão menos motivados, né? Tem outros que vamos empurrando com a barriga e vamos ver como é que vai aí, né? Mas eu queria trazer esse momento aqui de reflexão para vocês tentarem se encaixar nesses memes, para que a gente possa dar início a essa discussão, né, sobre produção do conhecimento e que vocês consigam, a partir de agora, compreender que isso é extremamente importante para a formação de vocês. Né? E que a gente consiga compreender que
o conhecimento, ele é a base de tudo. Beleza? Então, apresentando o plano de curso de vocês, nessa unidade nós teremos 3 temas. Primeiro tema, nós iremos discutir sobre competências e habilidades para aprender, inovar e cooperar, né? Segundo tema, nós iremos falar sobre neuroplasticidade e estratégias de alta performance cognitiva. E o tópico 3, nós iremos falar sobre o salto da oralidade ao conhecimento científico. Quem aqui pegou a disciplina de psicologia no semestre passado, vai estar com a faca e o queijo, né, com essa disciplina. É como se fosse uma reestruturação de construção, de diálogo, de ideias que nós discutimos lá de psicologia da educação, né? Então, quem fez a disciplina de psicologia vai estar aí ainda com os conhecimentos fresquinhos, né? E vai se dar muito bem nessa disciplina, porque nós vamos ver aqui agora que é muito conhecimento que vai ser, não vou dizer que é repetitivo, não, né? Nós vamos falar sobre muitas coisas que nós já falamos, então nós vamos estar só aprofundando as ideias. Esses 3 temas, nós temos o plano de ensino da disciplina, que é a unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Hoje nós iremos abordar sobre essa unidade 1, que tem esses 3 temas, como eu acabei de apresentar para vocês, certo? Passando aqui está as nossas competências a darmos conta hoje, né? Então, nesta disciplina, vocês acadêmicos deverá conectar-se à sociedade de maneira ética a partir da produção do conhecimento científico e tecnológico sob uma perspectiva criativa e inovadora, né? A partir dessa compreensão da produção do conhecimento, vocês vão se conectar como isso acontece e como isso é importante para a sociedade, né? Vocês vão desenvolver a capacidade de questionar através do método científico, para também poder agir em prol do desenvolvimento humano, entendendo que o aprender a aprender e a busca constante do conhecimento geram impactos relevantes. Lembra quando eu disse para vocês, logo lá no início dos nossos encontros, lá atrás, gente, vocês estão aqui no curso de Educação Física, e eu quero que vocês não sejam apenas mais um professor de Educação Física, que vocês sejam realmente diferenciados. E hoje a gente vai bater muito nessa tecla, né? A ideia do aprender a aprender. Como é que nós devemos aprender? Qual a importância disso, né? Além disso, vocês terão a possibilidade de engajar-se na busca de soluções criativas e disruptivas, considerando as interferências no desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade. E, além disso, raciocinar logicamente e desenvolver postura investigativa para realizar estudos a partir de métodos e técnicas de pesquisa. A gente espera que vocês consigam dar conta dessas competências do nosso encontro e no final também de nossa disciplina, ok? Então, nosso tema agora, que nós iremos iniciar, é as competências e habilidades para aprender, inovar e cooperar. E aí, comecem a imaginar e a pensar como nós aprendemos, como nós seres humanos aprendemos, né? Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos de que forma? No intervalo, lembrem dessa pergunta. Eu vou iniciar a discussão e depois da próxima aula eu vou trazer um link para vocês, para que vocês depois tentem responder essa pergunta, né? Como nós aprendemos? Para a gente iniciar, eu queria falar para vocês que todo ser humano, ele tem a capacidade de aprender, né? Todos nós temos capacidade de aprendizagem. Todos nós aprendemos. Né? Todos nós aprendemos. Agora, como nós aprendemos? Como aprender de forma magistral? Né? Como aprendermos de forma ideal, melhor? Como melhorar essa nossa aprendizagem?
Nós iremos discutir sobre isso. Então, nós temos a capacidade de aprender, né? Nós, seres humanos, lá na pré-história, quando nós surgimos, lá atrás, nós temos... Existem duas teorias que criaram o mundo, né? Uma que foi a explosão do Big Bang, que foi a explosão do meteoro, que as partículas criaram a natureza e o homem nasceu, dentre outras explicações. E temos uma ideologia cristã, teológica, que Deus criou o mundo em 7 dias. Né? E aí Deus criou o homem, depois criou a mulher, e por aí surgiu a nossa espécie, e nós estamos vivos até hoje. Onde é que eu quero chegar? Quero dizer que quando o homem foi criado, ou seja lá pelo Big Bang, ou seja lá pela teoria teológica, né, o homem precisou desenvolver algumas capacidades para que ele pudesse sobreviver. Né? Então, o homem, ele precisou fazer o quê, gente? Ele precisou aprender alguma coisa. Ele precisou desenvolver alguma coisa. Se você for analisar a relação de nossa espécie, Homo sapiens sapiens, com os demais seres vivos, né, animais, bichos, outras espécies, nós somos diferentes. Né? Nós temos algumas características diferentes desses outros seres vivos. Né? Então, talvez a gente não seja exemplo, talvez a gente não tenha muitas habilidades desenvolvidas de acordo com algum outro animal. Por exemplo, nós não somos velozes igual um leão, nós não somos tão alto igual uma girafa, né? Nós não temos garras poderosas igual alguns outros animais. Talvez a gente não tenha a força que alguns animais tenham, né? Como o elefante, o boi, dentre outros. Mas nós temos uma capacidade que é isso que nos traz, nós temos uma capacidade que nos transforma como esse ser que é sobrevivente e consegue explorar a natureza, o ser que mais explora a natureza. Então, qual é a habilidade que nos diferencia dos outros animais? As pessoas falam que é a razão, né, a racionalidade, ela é uma duas, né? Mas uma das principais diferenças da nossa espécie para os outros animais o raciocínio. Oi? O raciocínio e o pensamento. A gente tem consciência dos nossos atos. Coisa que os outros animais não têm. Justamente, perfeito. É a nossa habilidade e capacidade de operar pensar de forma simbólica. Né? A gente consegue aprender, a gente consegue conectar informações dentro de um sistema de comando que é o nosso cérebro. Né? Então, a capacidade nossa de pensar, desse pensamento simbólico, ela é uma das habilidades que mais nos diferenciam do ser humano. E aí vem a razão, e aí vem as outras coisas. Né? E o que é esse pensamento simbólico? Vou dar um exemplo. Se eu falar aqui de um gato, né, você vai conseguir aí, se eu falar a palavra gato, vai vir agora na cabeça de vocês a imagem de um gato. Seja lá ele preto, ou verde, ou azul, ou rajado, ou sei lá, seja lá qual for a cor desse gato. Vai vir em nossa mente a imagem disso. Né? Você consegue concretizar na sua mente que aquele é um gato e que ele é mamífero, e que ele tem 4 patas, e que ele tem pelos, e que ele tem rabo, né? E que ele ele vai miar, ele não vai latir. Você vai conseguir fazer essa diferenciação. Isso é uma capacidade diferencial nossa enquanto ser humano. Né? Então, essa é a nossa capacidade de pensar simbolicamente. O nosso pensamento ele é simbólico. Você consegue armazenar informações aqui que quando você recebe um start, né, algo que faça você lembrar, você vai ter esse pensamento simbólico que vai caracterizar aquilo que nós estamos falando. Então, olha só que interessante. Né? Então,
isso é a nossa capacidade de operar simbolicamente. É a gente conseguir substituir esse objeto em si, né? Ou seja, se eu falo gato, vocês vão saber como é que é um gato. Se eu falo cachorro, vocês vão saber como é que é esse cachorro, né? E a partir desse pensamento simbólico, pessoal, nós somos capazes de ir além do que os nossos sentidos captam no momento. É aí onde surge a ideia da criatividade, né? Nós somos capazes de ir além desse pensamento. Nós somos capazes de imaginar isso e produzir algo em relação àquilo, né, que nós pensamos, que nós temos ali guardado. E aí, a capacidade de aprender, principalmente por meio da linguagem, né, enquanto ser humano, é um incrível diferencial do ser humano em relação aos demais seres vivos. Além desse pensamento simbólico, nós temos o quê? A capacidade de aprender. É outra informação. E outra é principalmente por meio da linguagem. A gente consegue se comunicar. A gente consegue informar algo. A gente consegue passar informação, trocar informações a partir da oralidade, da nossa linguagem. Seja ela oral, seja ela expressiva ou simbólica, né? Nós conseguimos ter essa capacidade. E aí, é justamente essa capacidade de aprender que nos trouxe para a humanidade o atual estágio de desenvolvimento. Nós conseguimos se desenvolver a partir disso. Então, nós somos o que somos porque nós nos relacionamos com as outras pessoas e nós colhemos, trocamos informações. Assim forma o nosso ser, né? Então, essa compreensão, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. Vocês estão conseguindo captar a ideia? E aí, pessoal, a partir dessa contextualização, que nós temos capacidade de aprender e nós temos características importantíssimas de adquirir conhecimento, de passar conhecimento, de se comunicar, de se informar, né, de ter esse pensamento simbólico, nós temos algumas linhas de pensamento desenvolvida por autores que nós vimos lá, olha aí a psicologia, a disciplina de psicologia aqui presente agora, né? Que nós vimos lá na psicologia que retrata, que aborda e faz com que a gente possa aprofundar o nosso entendimento sobre essa compreensão da aprendizagem. Então, podemos citar aqui esses cientistas, né? Cientistas, filósofos, psicólogos, né? Que pesquisaram sobre essa aprendizagem do ser humano. Eles exploraram esse conhecimento. Como é que nós aprendemos? Como isso acontece? Né? E aí nós temos 4 grandes, existem vários e vários autores, né? Não só existem esses 4 aqui, não. Existe uma dimensão de autores. Mas esses 4 aqui são referências, né? São um dos maiores referenciais da psicologia da aprendizagem. E aí eles estudaram a fundo, cada um traz a sua ideia, e nós vamos ver que cada um aqui vai complementando o outro, né? E que se vocês conseguirem captar isso aqui, que nós só vamos sintetizar, né? Porque nós já falamos isso lá em psicologia, né? Vocês vão dar show aí no mercado de trabalho, né? Porque a gente consegue compreender o nosso aluno, a gente consegue compreender o nosso cliente, a gente consegue compreender as dificuldades e as facilidades de aprendizagem que o nosso indivíduo ali, o aluno, o cliente tem. E quando eu falo isso, não é só com relação à educação, não. Viu, gente? Mas é de um simples aprender um movimento, um agachamento, aprender um afundo, né? Aprender aprender a melhorar a postura, dentre outras coisas. A nossa aprendizagem, ela é de forma integral. Ela não só é cognitiva, né? Ela não só é cognitiva. Então, essa compreensão nos dá base da gente desenvolver melhor o nosso trabalho e compreender essas dificuldades de aprendizagem. Então, nós temos aqui as contribuições do behaviorismo, né? Nós temos aqui as contribuições de Piaget, nós temos aqui as contribuições de Vygotsky,
E nós temos aqui as contribuições de Vallon. São 4 grandes pesquisadores. Se nós formos falar aqui do behaviorismo, nós vamos falar do comportamentalismo, né? Nós vamos falar aqui de forma específica, eu vou passar por cada um detalhando melhor. Se a gente for falar aqui de Vygotsky, nós vamos ver a influência do meio para a formação da aprendizagem do homem, da mediação. É necessário a gente mediar para que o outro consiga aprender. E nós aprendemos também a partir dessa mediação, né? Se nós formos falar aqui de Piaget, nós vamos ver o desenvolvimento do ser humano, que ele distribui as fases ali, né, por idade. Existe a idade específica que nós vamos desenvolver isso, existe a idade específica que nós vamos desenvolver aquilo, e por aí vai, né? Então, partindo aqui para a compreensão desses 4 autores, nós estamos como é que eu posso assim, eu posso dizer, nós estamos revendo isso, porque nós já vimos, né? O behaviorismo aí, o behaviorismo aí, ele vem da ideia de que ele surge lá do inglês behavior, né? Behavior, e ele fala sobre, ele estuda o comportamento do ser humano, né? E essa palavra behaviorismo, esse termo behaviorismo, ele pode ser traduzido como um comportamentalismo, né? Ou seja, é o nosso comportamentalismo. E aí, pessoal, o behaviorismo, ele é uma teoria que ele vai buscar explicar o quê? Ele vai buscar explicar o comportamento humano com base nos comportamentos que são observáveis. Ou seja, aquilo que é observado, ele vai tentar explicar. Então, ele observa para que ele possa explicar o comportamento humano. E aí ele vai... Ela é um pouco... Não vou dizer que ela é limitada. Quem sou eu para dizer que o behaviorismo ele é limitado? Mas é a minha compreensão, a minha compreensão de conhecimento, né? Por quê? Porque quando o Behavior ele vem e diz que ele estuda o comportamento humano a partir desses comportamentos que ele consegue observar do outro, ele exclui todo o interno do ser humano, né, como os pensamentos, os sonhos e motivações, e passa só a detalhar o desenvolvimento, a aprendizagem, o comportamento do indivíduo a partir do que ele consegue observar, né? Então, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que todos os seres humanos aprendem, né? Ele diz isso, todos os seres humanos têm essa capacidade de aprender. Só que ele diz que o ser humano ele é produto do processo da aprendizagem vivida ao longo da sua vida. Ele assimila e responde ao que ele experienciou. Então, aquilo que vocês experimentam, que vocês têm experiência, é um produto do processo de aprendizagem de vocês. Então, o que é que ele quer dizer? Se você, vamos dizer que vocês frequentam o ambiente da academia, você começa a frequentar aquele ambiente, né? Você vai aprender algo ali sobre aquilo que você está ali. Por quê? Porque você está experienciando. Você vai assimilar algum conhecimento sobre aquele espaço, né? Então, ele diz que ele vem dizer o quê? Que esse processo de aprendizagem que é vivido ao longo da vida, com relação àquilo que você experimenta, é como se fosse uma resposta a algo, né? Então, aí ele vem e fala de quê? Ele fala dos reforços positivos e ele fala também dos reforços negativos. Quando ele fala que você tem uma experiência agradável, vamos dizer que você foi para a academia e aí você começou a treinar e aí você começou a ter uma experiência agradável, você começou a hipertrofiar, ganhar massa muscular e tal. Aquilo ali lhe motiva a você buscar mais conhecimento sobre aquela determinada atividade. Isso se chama reforço positivo. Lembrem, behaviorismo, que vem de behavior, que é dos comportamentos observáveis. Existe um reforço positivo, que é aquela experiência que é agradável, que você consegue realizar e se sentir bem. E aí você vai buscar o quê? Mais experiências, mais conhecimento sobre aquilo. E ao mesmo tempo que tem um reforço positivo, nós temos também os reforços negativos, que é quando você remove um determinado comportamento por você identificar que aquilo não foi prazeroso, foi errado. Né?
Então, com base nessa visão de Behavior, a sua teoria do behaviorismo, ele diz que a aprendizagem, o nosso aprender, ele é fruto do treino ou da experiência. Ele diz que nós temos que repetir, praticar, temos experiência para aquilo, para que a gente possa aprender. Ele diz o quê? Nós conseguimos. A ideia do behaviorismo é que a gente consiga aprender a partir dessa experiência. Né? Por isso, se resume essa teoria a 4 palavras-chave. Aprendam isso. Quando se fala de behaviorismo, se caso cair na prova aí, alguma coisa sobre behaviorismo, tentem identificar essas palavras. Repetição, treinamento, reforço positivos e reforços negativos. Viu falar sobre isso? É behaviorismo. Tranquilo, pessoas? Tá sacando aí? Tá massa? Podemos seguir? Pronto. Se tiver dúvida, vai guardando aí, que no final a gente tira. Então, além disso, Vitor Filho, lá em 2019, página 30, ele nos diz que conhecer é um ato de descobrir um ambiente experiencial, associar fatos ambientais e valorizar a aprendizagem por meio da prática. Questões importantes para se pensar os processos de ensino-aprendizagem. Olha aí. Essa citação reforça o que nós discutimos e falamos aqui agora. Né? Conhecer é um ato de descobrir o quê? Um ambiente que você experimenta, que você associa os fatos ambientais e valoriza a aprendizagem por meio da prática. Você precisa praticar. Né? Compreendido, né? Passando aqui, nós vamos ter as contribuições de Piaget. Né? Piaget é um excelentíssimo psicólogo suíço, né? O seu estudo foi voltado para o desenvolvimento das funções da mente. Então, se Behavior estudou o comportamento que ele observou, Piaget já Behavior abriu mão dos pensamentos, do lado interno do indivíduo. Piaget não. Piaget já começa a pensar as funções da mente, algo interno também. Né? Ele traz essa contribuição de compreender internamente o indivíduo. E aí... Desculpa, gente. E aí ele traz essa ideia do desenvolvimento das funções da mente com o objetivo de quê? De compreender quais são os processos cognitivos quais o ser humano conhece o mundo. Né? Ele quer compreender esse cognitivo. Gente, esse ser humano que pensa, que é racional, o que é que acontece com essa aprendizagem? Aí ele traz a ideia de material e simbólico. Né? Então, Piaget, ele demonstrou que o ser humano ele vai desenvolvendo níveis cognitivos mais complexos com o passar do tempo. E aí, ele traz aquela tabelinha, né? Pré-operatório, operatório, né? Tudo organizado que vocês vão... Aqui nesse livro, nesse livro de produção do conhecimento, não tem, né? Essas fases do desenvolvimento humano. Não tem, de Piaget. Ele criou essas fases, que são 6, né? Mas lá no livro de psicologia tem. Aqui a gente se atenta à sua teoria, né, do cognitivo, que se resume a essa citação aqui que ele traz, né, que ele demonstra que o ser humano vai desenvolvendo níveis cognitivos mais complexos com o passar do tempo. Ele diz, a criança de 0 a 1 ano, ela desenvolve isso cognitivamente. De 1 a 2 anos, ela vai desenvolver isso. De 3 a 4, ela vai fazer aquilo. E por aí vai. Ou seja, ele diz que com o tempo, com esse crescimento natural, o desenvolvimento cognitivo da criança vai
se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. E aí, ele traz essa ideia de assimilação e acomodação, né? Então, a aprendizagem, olha só, compreendam isso aqui, gente. A aprendizagem, segundo Piaget, ela é o quê? Ela é um constante processo de desequilibração e equilibração. Desequilibração e equilibração. Então, quando vocês verem alguma coisa falando sobre equilibração, desequilibração, assimilação, acomodação, é Piaget. E tudo tem início no conflito, né? E ele diz, esse conflito que ele diz, que ele chama de conflito cognitivo, ele seria basicamente uma tarefa. O conflito que ele diz é tipo uma tarefa que você vai desenvolver, né? Algo que você vai compreender de novo, né? E aí esse algo que você vai compreender de novo, ele vai causar o quê? Um desequilíbrio, para depois você voltar ao equilíbrio. Então, o indivíduo ele vai abrir mão dos mecanismos internos, né? E aí ele vai intercalando com o decorrer do seu desenvolvimento para que ele possa compreender. E aí, o que vocês estão conseguindo visualizar essa imagem aí abaixo, esse ciclozinho? Tá dando para ver, gente? Deixa eu ver se eu consigo apontar o leite. Aqui, essa imagem aqui. Tá dando, né? Então, vamos lá. Então, aqui. O desequilíbrio é justamente quando você vai compreender uma tarefa nova, né? Mas vamos iniciar aqui. Adaptação. A adaptação ela vai passar do processo de assimilação para acomodação. E o que é essa assimilação? Assimilação, já está falando, assimilar algo. Você vai assimilar algo. Assimilação é quando você vai o quê? Você vai incorporar novas experiências, né? Novos conceitos, novos esquemas, né? Que já são existentes. E a acomodação vai se referir o quê? A modificação, o ajuste dessas estruturas que você assimilou, né? A partir de novas experiências e informações. Então, você assimila um conhecimento. A partir dessa assimilação, você acomoda ela, né? Você modifica essa compreensão, essa estrutura sobre aquilo. E aí, você vai estar em o quê? Em equilíbrio. Então, se você compreende, se você assimila um conhecimento, você acomoda esse conhecimento, você está dentro de uma zona de equilíbrio. Está dando para compreender? Então, vamos vamos pensar aqui. Deixa eu pensar aqui, vamos dar um exemplo de um jogo. Você aí vai jogar um videogame, vamos dizer que você vai jogar um jogo no videogame. Lá, vamos dizer que o FIFA, né? Um jogo de futebol. E aí você jogava o PlayStation 2 lá atrás. E você sabia que os comandos do PlayStation 2 é o quê? X, toca, quadrado, chuta, né? Bola, lança. Você tem que mover o analógico para que o jogador se movimente, tal. Você assimilou e acomodou essa informação. Você aprendeu isso, a jogar. Aí você entra o quê? Em uma zona de equilíbrio. Você está com esse conhecimento equilibrado. Só que aí, você sai do PlayStation 2 e vai jogar lá na casa do seu colega um Xbox. Chega lá, você vai jogar... É o mesmo jogo de futebol, só que vai ter alguns comandos que são diferentes. Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Aqui, ó, uma situação problema. Por que essa situação problema? Você sabe que é aqueles comandos, você sabe como vai jogar, só que modificou alguma coisa, você tem um problema a resolver. Isso vai causar o quê? Um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, você vai passar a compreender, você vai desequilibrar porque é um comandozinho ali diferente, vamos dizer que mudou. Não é mais X em toca, é em quadrado. Você vai compreender que modifica aquele comando e aí você entra em uma zona de assimilação. E esse processo da assimilação para acomodação é onde você se adapta. Compreende, gente?
É a mesma coisa, eu vou dar outro exemplo. É a mesma coisa de você tentar ensinar uma agachamento. Oi? Até um novo movimento. Você Não vai entendi. entrar numa zona de desconforto que vai obrigar a criar um novo raciocínio para se adaptar. Você é uma zona de desconforto que vai lhe obrigar a entrar num novo raciocínio para assimilar tudo. Perfeito. Perfeito. É isso. Um outro exemplo. Você pega um aluno lá na academia iniciante, aí você, na avaliação, você não compreende, você compreende na avaliação que o seu aluno ele tem uma dificuldade de agachar, né? Então você vai lá ensinar, o seu objetivo é fazer com que o aluno agache. Você vai adaptar o agachamento, vai botar um banquinho ali para que ele consiga ter noção de amplitude, que ele consiga ter noção ali de movimento, né, tudo certinho. Pá. Você viu que o aluno assimilou o movimento de agachar, se adaptou, acomodou, e aí ele está na zona de equilíbrio. E aí quando você botar a barra nas costas do aluno, que ele agachava sem barra, né, só com peso corporal. Quando você bota a barra nas costas do aluno, ele tem uma situação problema. Por quê? Vai causar um novo desequilíbrio. Ele precisa equilibrar a barra. Existe uma carga axial agora, que ele precisa controlar ela e ele precisa agachar. A partir do momento que esse desequilíbrio acontece e ele consegue realizar o agachamento com a barra, ele volta a assimilar, se adaptou e aí acomodou. E aí ele volta a ter um equilíbrio. E por aí vai. Só mais um exemplo para que vocês consigam compreender. Entende essa teoria de Piaget, gente? Entendido? Dúvidas? Então, o adulto, nós humanos, seres humanos, né, segundo Piaget, nós vamos ser capazes de descentrar, ou seja, a gente vai compreender o mundo a partir do ponto de vista do outro também, né? Então, o outro também influencia nisso. Além de Piaget, nós vamos ter as contribuições de Vallon. Vallon, ele é um psicólogo também, né? E ele vai trazer essa relação, né, das disposições internas do nosso eu, algumas capacidades inatas, com a relação com o meio, a influência do meio, né? E aí ele diz, o ser humano é resultado de suas disposições internas, que é o quê? A nossa determinação biológica da espécie, quanto das influências do meio em que vive. Então, não é só as nossas disposições internas que nós já nascemos com, mas existe uma relação com o meio que nós vivemos. Isso significa, o que é que Vallon quer dizer com isso? Ele diz o quê? Que o desenvolvimento do homem, do ser humano, ele necessita de uma interação dele com uma cultura, com o modo de vida da comunidade que ele está inserido. Isso influencia no processo de aprendizagem do outro. Então, nós somos a relação do nosso eu com o outro, com a cultura que nós estamos inseridos. Compreende? Então, ele diz o quê? Além disso, ele nos afirma que a aprendizagem do ser humano, ela se relaciona a 3 aspectos. Aspectos afetivos, a ideia de a gente ter essa relação com o outro, né? O aspecto cognitivo, que é o desenvolvimento do nosso cognitivo, e também dos aspectos motores. E aí ele trata esses 3 aspectos de forma indissociável. Eles não são vistos de forma separada.
né, eles se complementam, eles andam juntos. Então, aprender não é só... A ideia da gente aprender não é só uma ação intelecta, não é só o intelectual, né? Ele vai mobilizar o organismo como todo. E aí ele traz a ideia de que a linguagem ela é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem. Ele traz essa ideia da linguagem. Aquilo que nós vimos lá no início da aula, né? E por meio dela, o ser humano, nós, seres humanos, vamos exprimir o pensamento que vai aí conseguir estruturar a nossa forma de aprendizagem. Compreendido o valor? O valor diz que as disposições internas se relacionam, se influenciam com a do meio. E ele traz 3 aspectos que se integram: afetivos, cognitivos e motores. Beleza? Partindo aqui, nós teremos as contribuições desse cara que eu sou fã. Sou apaixonado por esse cara, né? Esse é o que eu mais... Isso é a minha compreensão, viu, gente? Eu sou muito ligado a Vygotsky. Sou muito fã dele. Vygotsky, ele vai trazer essa relação aí que Valon diz, né? Do interno com o meio. E aí ele traz algumas coisinhas a mais. Esse cara é diferenciado. Eu utilizo muito, eu consigo compreender muito as ideias de Vygotsky para que eu possa desenvolver as minhas aulas, né, as minhas estratégias de aulas. Né. Vygotsky ele vai dizer que o ser humano ele nasce com funções psicológicas, a gente nasce com algumas funções básicas psicológicas que são definidas elas biologicamente, e ele fala que essas funções psicológicas elas vão influenciar no processo de aprendizagem do ser humano, né? Aí ele traz essas funções básicas e ele traz as funções psicológicas superiores. Funções psicológicas básicas, que é aquelas que são definidas biologicamente, e as funções psicológicas superiores, que são aquelas que vão ser o quê? Como eu posso dizer? Elas vão ser mais elaboradas, arquitetadas, né? Porque ela vai se dar da relação do meio, da interação com os outros indivíduos. Então, olha só, o Valon diz... Olha só a diferença. Gente, tem alguém com o áudio ligado. Desliga aí, por favor. Acho que é Marcos Rodrigues. Marcos, como você desligar seu áudio, meu querido? Você pode desligar seu áudio, Marcos? Eu agradeço. Então, Vygotsky ele vai dizer que ele traz duas funções psicológicas. As funções básicas, que são aquelas que são definidas biologicamente, e as funções superiores, que são aquelas que se relacionam da interação com o indivíduo e com o meio. Então, olha só, gente. Matem a charada aqui. Que às vezes vocês podem confundir Valon com Vygotsky. Valon diz que as funções biológicas se relacionam com o meio, né? Vygotsky diz que as relações biológicas, as funções psicológicas básicas, ele traz 2 básicas, são importantes para que se desenvolvam as funções psicológicas superiores, que vai ser a relação do biológico, do indivíduo e o meio. Então, não só é o biológico e o meio. O meio, eu falo, é a relação no ambiente ali que você vive, né? O local, a cultura, as pessoas. Ele traz essa relação de biológico, o indivíduo e o meio. Interação desses 3 agentes. Então, as funções psicológicas superiores, segundo ele, é o quê?
tipo a imaginação, né? A atenção, a memorização, o pensamento abstrato, a capacidade de planejamento, tudo isso são funções psicológicas superiores de Vygotsky. E aí, ele vai nos dizer que o homem, toda aprendizagem do homem, toda aprendizagem, para ele, só acontece se tiver uma forma de mediação com o outro social. Então, vamos dizer, quando nós nascemos, nós nascemos e nós não conseguimos andar logo de imediato, né? Primeiro, porque nós não temos tonificação muscular, não temos ainda músculos preparados para isso, não temos ainda equilíbrio, não temos uma estrutura óssea preparada. E ele diz que para que o ato de andar, para andar a gente precisa da mediação de outra pessoa, que são nossos pais, os nossos parentes. Eles vão mediar esse processo de como a gente andar, eles vão nos ensinar. Então, quando o pai pega ali a criança e bora, painho, anda, dá um passo, isso é uma mediação de uma aprendizagem. Eu, enquanto pai, ou você, enquanto mãe, está mediando a aprendizagem da criança a poder andar. É isso que Vygotsky diz. Né? Então, ele diz que toda aprendizagem precisa de uma forma de mediação do outro social. Outro exemplo básico. O que está acontecendo aqui nesse momento? Né? Eu estou mediando. Por isso eu falo, eu sou um mediador de conhecimento. Estou aqui mediando conhecimento para vocês. Vocês vão aprender, vocês vão adquirir conhecimento a partir dessa mediação. Nós não estamos ensinando, nós estamos mediando. O seu aprendizado vai depender dessa mediação aqui que está acontecendo, mas a qualidade dele é você que vai ditar. É necessário que você queira aprender. Compreende, né? E aí, Veronese, 2005, página 538, em seus estudos, ele diz que relação entre sujeito e objeto no processo de construção do conhecimento, no qual o sujeito do conhecimento não é apenas passivo, regulado por forças externas que vão moldando, e nem é somente ativo, regulado por forças internas. O sujeito do conhecimento, ele é o quê? Interativo. A gente precisa se relacionar. A gente precisa conversar. A gente precisa trocar experiências. A gente precisa perguntar. A gente precisa indagar. A gente precisa poder falar. A gente precisa saber escutar. A gente precisa se relacionar, gente. Nós só iremos aprender se fizer isso. Né? E aí ele traz a ideia que a linguagem é importante nesse processo de aprendizagem. E aí ele traz nas suas ideias, no seu processo, se vocês ouvirem falar sobre ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, essa é a teoria de Vygotsky. Zona de desenvolvimento proximal. Essa é a ideia de Vygotsky. O que é isso? Ele diz que nós temos uma zona de desenvolvimento real e uma zona de desenvolvimento potencial. Exemplo. Nós queremos, vamos dizer, deixa eu dar um exemplo básico. Pronto. Você vai ensinar o seu aluno a chutar a bola, né? E aí você vai lá, o desenvolvimento real é o quê? É aquilo que você quer chegar. O seu objetivo é o quê? A realidade é desenvolvimento real. A realidade é ele aprender que ele chuta. Você vai lá e começa a ensinar esse menino a chutar. Entre o desenvolvimento potencial, que é o estágio inicial, para o desenvolvimento real, existe no meio dele aqui o desenvolvimento proximal.
A zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal é o que se refere que o sujeito será capaz de fazer com a mediação do outro. Ou seja, nessa zona de desenvolvimento proximal é a sua interação, é a sua mediação para que aquele indivíduo consiga aprender a chutar a bola. Compreende? Então, Vygotsky falou sobre meio, indivíduo e biológico, Vygotsky. Falou sobre zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento real ou zona de desenvolvimento potencial, Vygotsky. Falou sobre mediação, mediar, aprendizagem a partir da mediação do outro, Vygotsky. Beleza? Tranquilão, gente? Vamos seguir. E aí, nós vimos todas essas teorias, né, desses caras maravilhosos, esses grandes estudiosos, pesquisadores da psicologia, né, da aprendizagem. Vimos como é que acontece essa aprendizagem dos seres humanos. E aí? Essa aprendizagem hoje, no século XXI, tá como? Como é a nossa aprendizagem, gente? Vamos ver. Para que a gente possa compreender a aprendizagem hoje, nós precisamos contextualizar esse século XXI. Nós precisamos retratar sobre contextos históricos que influenciam bastante hoje. A partir da Segunda Guerra Mundial, né, em 1820, se começa o quê? A Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial, ela vai nos trazer o quê? Ela vai nos trazer automatização, várias indústrias, né, surgimento de novas profissões, substituição de profissões, do trabalho manual para o trabalho tecnológico, entre outros. E a ciência vai começar a crescer, e aí começa a era digital, a revolução tecnológica, as produções, né, as invenções das tecnologias da informação e da comunicação, né, a criação do rádio, a criação da máquina fotográfica, a criação da televisão, a criação dos celulares, do telefone. E tudo isso vai influenciar na nossa aprendizagem hoje. Por quê? Porque nós nunca, olha só, mata essa charada, a humanidade nunca viveu tempos de que as coisas mudam tão rápida de um dia para o outro. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Muito rápido, e a gente não consegue processar essas informações. O tempo todo as coisas têm mudado. Por quê? Existe uma grande produção de massa de comunicação e informação. Não tem, gente. Hoje, não há mais certeza de nada. Não existe mais as certezas que é isso, que é aquilo. Não. Tudo é muito subjetivo. Nós temos aí a popularização da internet, nós temos aí a cultura audiovisual, nós temos aí a inteligência artificial, que está invadindo aí tudo, né? E a gente não consegue mais saber o que é verdadeiro, o que é falso, é uma loucura. E a gente precisa refletir sobre os nossos processos de aprendizagem hoje. Nós estamos vivendo uma era de constantes transformações, né? Tem alguém com o áudio ligado. Quem está com o áudio ligado, desliga, por favor. Eu agradeço, valeu. Então, precisamos compreender que nós estamos vivendo uma rápida revolução tecnológica. Nós estamos vivendo a era do maior número
produção de massa de comunicação e informação, e que as coisas sofrem constantes transformações, e que tudo isso impacta no mercado de trabalho. E vocês estão aqui se preparando para isso. Né? Nós, diariamente, estamos sendo inundados por informações, principalmente por meio da internet e das possibilidades que ela vai nos dar. Então, eu faço uma pergunta a vocês. Isso muda o mercado de trabalho? Como é que vocês veem o mercado de trabalho hoje? O ambiente de trabalho, como deve ser? O que é que o mercado procura? Nós não sabemos mais definitivamente o que ele quer. Mas nós sabemos de uma coisa. Vocês precisam saber de uma coisa. Nós não sabemos como o mercado será daqui a um ano. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Olhem só. Há 2 anos atrás, o mundo era totalmente diferente. Hoje é outra coisa. A pandemia mudou tudo. Tudo. Foi da água para o vinho. Sabe o que é tudo? Tudo. Vou dar exemplo de nossa área da educação física. Há 3, vou botar 2 não, vou botar 3. Há 3 anos atrás, era minúscula a possibilidade de se trabalhar com consultoria online à distância, de você prescrever treinamento para uma pessoa do outro lado do mundo, de você ligar uma câmera e ensinar a pessoa a realizar movimento. Há 3 anos atrás, nosso trabalho ele era mesmo tempo, mesmo espaço, mesmo dia, mesma hora, tem que ter contato. Hoje, gente, está se perdendo. Tem profissionais que nem trabalham mais dentro de academias, trabalham dentro de casa. Né? Então, o mercado de trabalho, ele modificou. Veio inovações. Né? E daqui a um ano a gente não sabe como é que vai ser. Se vai ser assim ou se vai ser diferente. Né? Então, aquilo que o mercado procurava, que era a qualificação do trabalhador, tem mudado, não quer mais qualificação. O conceito tem mudado de qualificação para competência. Hoje o trabalhador precisa ser competente. Né? E o que é isso, competência? A competência, né, ela vai ser um conjunto aí. Ela vai ser um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, hoje, nós somos a todo momento levados. Olhem bem aqui essa escrita aqui, ó. Deixa eu circular para vocês. Tentem compreender isso aqui. Hoje, nós somos levados o tempo todo a aprender e desaprender para aprender de novo. Olha só que loucura. Somos aprender, desaprender para nós aprendermos de novo. É isso que hoje nós somos. Hoje você aprende aqui assim, amanhã não é assim não. É assim. Você desaprende para depois aprender de novo. Então o mercado ele tem mudado de qualificação para competência. E competência tem sido essa tríade aqui, ó, chamada de tríade chá. Se caso cair na prova aí, tríade chá, a sigla chá, saibam que é conhecimento, habilidade e atitude que formam um ser competente. Então, competência é o quê? É um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que vão se modificar de acordo com as exigências que os trabalhos necessitam. Então, vamos lá.
Voltando para o exemplo que eu dei da educação física que mudou durante o processo da pandemia. Se antes, para ter bastante alunos, você tinha que estar dentro do espaço da academia, desenvolver um trabalho pessoal ali, próximo com as pessoas. Hoje muda. Os conhecimentos, habilidades e atitudes se modificaram no mercado. Você precisa ter uma alfabetização digital, você precisa saber de marketing, você precisa publicar o seu trabalho no Instagram, você precisa anunciar isso, você precisa mostrar resultados, você precisa saber se comunicar com as pessoas virtualmente. E isso é o que tem vendido na nossa profissão. Às vezes o cara não tem nenhum conhecimento técnico tão bom, às vezes ele nem sabe muito de biomecânica, às vezes ele nem sabe muito de cinesiologia, às vezes ele nem sabe muito de fisiologia, mas ele tem as ferramentas, as habilidades, atitudes e conhecimentos necessários para que ele possa desencadear o trabalho dele e ele ganha muito dinheiro com isso. Vocês compreendem, gente? Tá dando para compreender? Então, o que é o conhecimento? O conhecimento ele vai ser o quê? Ele é algo que ele é adquirir, você adquire, ele é processual, né? Ele é um domínio intelectual que você vai adquirir a partir da informação, da comunicação, né? E aí você vai ter, aqui o conhecimento ele vai também de acordo com o nível de escolaridade, se você tem especialização, se você tem cursos, o que é que você está fazendo, o que é que você estuda, é um ponto. As habilidades, o que é isso? É a capacidade de você saber fazer aquilo que você aprendeu. É você saber aplicar isso na técnica. Né? E as atitudes é o quê? A capacidade de você agir. De você tomar decisões adequadas para as exigências do momento. Isso, essa tríade aqui, olhem só. Essa tríade aqui, atitude, habilidades e conhecimento, forma um profissional competente. É isso que o mercado quer. Profissional com competência. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter habilidade, você precisa ter atitude. Se você não tem, você vai ter que ficar procurando o mercado de trabalho. Nós temos que chegar no nível que o mercado de trabalho nos procure. Né? O mercado de trabalho nos procure. Gente, eu nem gosto de falar isso. Não é querendo eu me engrandecer, me achar o sabidão, o bonzão, não. Mas a gente precisa relatar. Vocês acham que eu tenho quantos anos? Bota aí no chat. Olha aí pra minha carinha aí. 25 para 30, eu acho. 25 para 30. Ave Maria, 32. Me mataram. Pronto, vamos lá. Gente, eu tenho 26 anos. Tenho 26 anos. Eu entrei na universidade com 17 anos. Formei aos 21. Fiz meus cursos de especialização, pós-graduação, aos 22, 23. E do dia, sem brincadeira nenhuma, não é querendo se achar, dizer que é babá. Do dia que eu me formei, eu nunca na minha vida fiquei desempregado na área da educação física. Nunca. Hoje eu trabalho com nível superior, sou professor do estado de Pernambuco, sou professor do estado da Bahia e ainda faço consultoria online, como personal trainer. Faço 4 coisas ao mesmo tempo. E eu tenho 26 anos. Isso é uma adaptação ao mercado. A gente precisa ter a todo momento ao conhecimento, gente. A base de tudo é o conhecimento.
E é você ter habilidade, você ter atitude de fazer. Vocês compreendem? Eu estou dando o meu exemplo porque não é para se achar, viu? Jamais. Eu quero ser melhor do que ninguém. Sou igual a vocês. Mas aquele ditado, a educação física não presta, ganha pouco dinheiro. Não tem. Não, o mercado é massa demais, nós somos a profissão do futuro. Na verdade, nós já somos a profissão do momento. Nós somos a profissão do momento. A pandemia nos mostrou isso. As pessoas precisam se movimentar. Né? Agora, o mercado, olha só, o mercado de trabalho na nossa área, aqueles que fazem por fazer, sem saber o que é que está fazendo, vai ter trabalho? Vai. Mas não vai passar daquilo, não. Vai ser meia boca. Agora, se você, cara, ou você, linda, busca conhecimento, você consegue aplicar isso, você tem atitude, você vai ser diferenciado, as pessoas vão ficar doidas ali procurando. Doida. Eu queria ter 48 horas por dia. Hoje eu acordei 6h30 da manhã para ir dar aula. E até agora não parei. Eu dei 9 aulas hoje. Estou dando a última aqui e ainda vou treinar na estante. Quando acabar aqui, ainda vou para a academia treinar. Então, a educação física ela nos proporciona coisas boas. Né? E tudo isso é a partir desse profissional competente. Beleza? É só para vocês tentarem sintetizar um pouquinho o conhecimento. A partir disso, desse mercado de trabalho, dessa tríade, a gente procura, né? Vou treinar 9 horas da noite. 9 horas eu me sumo para academia. Pode ir lá no meu Instagram que vocês vão ver eu postando o treino. Vou treinar 9 da noite. Inclusive, deixa eu botar logo meu celular para carregar aí rapidinho. Aqui fecha 11. Fecha 11 da noite aqui. Aqui fecha 11, viu? Onde eu fico assim, eu fico entre Bahia e Pernambuco. Hoje eu estou em Petrolina, quinta-feira eu vou ter que ir para Bahia, para Senhor do Bonfim. Aqui fecha 11, lá fecha 10. Não, lá fecha 10. O Instagram, depois eu mando aqui para vocês, vamos lá, viu? Então, cadê, meu Deus? Pronto. Essa tríade, vocês conseguirem compreender isso, gente, vamos longe, viu? E aí, a partir desse profissional que precisa ser competente, a partir de conhecimento, habilidades e atitudes, né? A gente precisa compreender que antigamente o mercado queria o cara que fosse forte, né, que tivesse habilidades físicas, tal. Hoje não. Hoje tudo isso tem sido mudado. Pensem. O cara capinava lá na roça, ó. Hoje esse trabalho foi modificado. Hoje tem um trator que faz isso. Então o cara já não vai ganhar mais o dinheiro capinando. Né? Mudou. Então, a gente precisa ter essas compreensões. Então, o trabalhador, ele precisa desenvolver, você trabalhador, eu trabalhador, nós precisamos desenvolver o nosso trabalho com destreza, ter o domínio da técnica, isso é importante, né? Não deixa de ser importante, isso é importante. Porém, a gente precisa também desenvolver outras habilidades, galera. Como? Se o cara não consegue trabalhar em grupo, já está perdendo no mercado. Hoje o que mais querem é poder trabalhar com coletividade. Você é o sabidão, gostosão, sabe de tudo. Não, as minhas ideias é as melhores, tem que seguir.
Pare com isso. Não temos espaço mais. Precisamos saber trabalhar em grupo, ouvir, escutar, saber lidar ali com as situações, né? A gente precisa ser flexível, a gente precisa saber resolver os problemas que aparecem de imediato, né? E dentre outras coisas. E aí, olha só essa... Nós poderíamos aqui passar a noite toda falando de habilidades, atitudes e conhecimentos. E aí, existe uma técnica, né, uma postura, na verdade, de aprendizagem, que é a ideia de postura de aprendizagem constante chamada lifelong learning. O que é isso? Essa ideia de nós precisamos ser isso, viu? Ó, compreendo, vocês precisam ser isso aqui, eu preciso ser isso. Um lifelong learning. O que é isso, gente? É quando a gente é um profissional que busca formação contínua. Tem que ter formação contínua. Tem que ter essas habilidades aqui, ó. Tem que ser humilde, de dizer, poxa, eu não sei como que é. Não se achar detentor do conhecimento. Você ser humilde para dizer que, beleza, o meu conhecimento ele é limitado. Mas ele é limitado, mas ele pode ser ampliado. Eu posso melhorar. Eu vou ser sincero para vocês. Tem disciplina aqui que é difícil para mim dar aula. E eu falo para vocês, gente, ó, já falei. Tem alguma disciplina que eu vou sentir dificuldade, mas eu vou fazer o meu melhor para dar ela. Fazer o meu melhor para que vocês possam compreender o conteúdo. Então, ter humildade de dizer, ó, meu nível de conhecimento disso aqui é assim, mas pode me ajudar para que a gente possa ampliar ele? Não é... Se você não tem humildade, vamos dizer que você é uma pessoa que não tem humildade com relação a isso. Você é arrogante. Ei, meu filho, você vai para lugar nenhum. Só que para lugar nenhum. Não vai, nem adianta. Além disso, você precisa ser o quê? Proativo. Estar a todo momento buscando conhecimento, cultivar e aprender. Ó, vou falar de novo aqui uma experiência minha. Em 2000 eu entrei na faculdade em 2014. Foi. 2014? Não, foi 2013. Foi 2013. Com um ano que eu estava na faculdade, eu comecei a estagiar na academia, né? Novinho, nunca tinha ido numa academia do interior. Aí, eu não sabia nem o que era anilha, nem o que era halteres. Não sabia diferenciar. Vocês imaginam? Não sabia diferenciar o que era anilha e o que era halteres. E aí o cara chegava lá, e aí, olha aqui esse exercício, o nome, eu ficava, meu Deus, ficava viajando, sem saber qual era o nome. Aí eu chegava, aí eu com vergonha, né? Não é que eu não era humilde. Eu tinha vergonha de dizer que eu não sabia. Aí peraí, eu vou aqui no banheiro, velho, tô apertado. Chegava lá, pegava o celular e botava o nome do exercício. Aí voltava, passava o exercício pro cara. Aí pronto. Aí fui assim, fui aprendendo, né? Fui aprendendo, fui me dedicando, mas eu sempre fui um cara proativo. Sempre busquei conhecimento. O cara falava uma coisa e eu falei, não sei o que é isso não, deixa eu pesquisar aqui. Aí eu pesquisava, chegava em casa, sentava, baixava um texto, alguma coisa para ler, para eu compreender o que era. Era sempre essa busca ativa. É cultivar esses hábitos de aprendizagem. Isso faz parte, gente. Tem que ser humilde para dizer. Isso é normal. A gente está em processo de aprendizagem. Né? Precisa ser proativo, precisa ter postura curiosa, né?
compreender as coisas, aprender sempre mais, precisa ter autoconhecimento, precisa ter a mente aberta, né? Precisa não ter receio mesmo de crenças, de postura, porque às vezes, exemplo, eu senti muita dificuldade, eu como saí assim do interior, eu tinha uma mente muito fechada para as coisas, né? Eu achava que eu não poderia ganhar dinheiro, que era só as pessoas, os ricão e tal, que eu nunca imaginei que, para mim, eu queria ganhar um salário. As mentes, assim, umas quebras de paradigmas, né? Era muito mente fechada para o mundo. E aí você tem que ter essa mente aberta. Tem que se abrir mesmo ao que o mundo tem a proporcionar. Ah, não consigo falar virtualmente. Não, tem que falar. Poxa, tem que falar. Tem que pegar o Instagram, abrir e falar. Tem que postar o treino mesmo, você treinando os alunos, tirar uma foto. Tem que ter mente aberta. Aí minha mãe, não fique mostrando sua vida, não. Mãe, relaxa, o seu tempo era assim. Hoje é aqui, dessa forma. Eu não estou mostrando minha vida. Eu vendo, eu ganho dinheiro com isso. Né? Então, nós precisamos ser esse cara, né? Essa pessoa, um lifelong learner. Nosso nível de inteligência, nossa capacidade de aprendizagem pode ser desenvolvidos. Aprendam, nós podemos desenvolver. E aí, compreendam isso aqui, que esse quarteto aí, ele vai estar lá no livro de vocês, vou falar bem pouco, porque ele fala sobre os pilares da educação para o século XXI, segundo a Unesco. Né? E aí eles falam desse quarteto aí, que a gente precisa aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. É o que nós precisamos. Né? E o que são esses aprenderes? Aprender a conhecer é uma perspectiva intelectual. Nós precisamos aprender as coisas, querer aprender. Não tem como você ir para uma academia sem saber o que é que você está fazendo, cara. Ficar reproduzindo o treino dos outros. É 3 de 10, é 3 de 15, sim, mas para quê? Para quando? O que é isso? Que horas você vai utilizar? Você tem que aprender. Conhecer. Né? Aprender a fazer é justamente utilizar, aplicar, colocar em prática os conhecimentos que você adquiriu. Né? Aprender a conviver, é você ter essa ideia harmoniosa de conviver com as pessoas, diferentes sociedades, diferentes grupos, né? Mundo globalizado, diverso. Entender que hoje o mundo ele é assim. Não, eu sou homofóbico, eu sou machistão, não aceito, não vou treinar uma trans, não vou treinar o gay, não vou treinar o cara negão. Para com isso, pô. Pelo amor de Deus. Aprender a conviver com a sociedade que você está inserido hoje. Nós vamos falar aqui, depois desse conteúdo aqui, nós vamos falar sobre mindset, e nós vamos ver duas formas. Né? O growth mind e o fix. Então, pelo amor de Deus, evoluam. Aprendam a conviver isso. A conviver com a diversidade, com as coisas. Você não é obrigado a ser nada. Você é só obrigado a fazer seu trabalho e pronto. Né? E aprender a ser, gente. Que é a capacidade autônoma de decidir sobre quem é você, os seus assuntos, as suas situações, o seu autoconhecimento. Né? E aí, as palavras-chave vocês precisam compreender isso. Aprendizagem, informação, conhecimento, tipos de conhecimento, competências, habilidades, inovação e tecnologia. Nós conseguimos falar sobre isso. Né? Vamos lá. O tema 2 é falar sobre neuroplasticidade e estratégias para alta performance cognitiva.
Qual é o seu estilo? Vocês conseguem aprender mais ouvindo, vendo ou sentindo, sinestésico, né? Ao toque. Escrevam aí no chat para a gente ter uma ideia. Professor, boa noite. Desculpa atrapalhar sua aula. Eu não estou conseguindo ver o slide. Depois você pode mandar no grupo o slide? Mano, eu tô gravando a aula também, viu? Pronto, ótimo. Obrigada. Eita, um monte de gente falando visual. Perfeito, gente. Então, apesar de cada um ter aí o seu jeito de aprender, né? Se é ouvindo, se é visualizando, se é sentindo, falando, né? Nós temos... Professor, Opa! boa noite. Eu não estou conseguindo ter acesso ao chat. Tá dizendo que eu não sou mais um participante. Oxente. Sai e entra aí para ver novamente, para ver se você consegue. Viu? Ouvi. Um momentinho. Ok, então vamos lá. Seguindo. Então, pessoal, compreendam. Eu sei que cada um tem o seu jeito. Ah, eu só aprendo ouvindo. Ah, eu só aprendo vendo. Ah, eu só aprendo tocando, sentindo. Use tudo. Use tudo. Nós vamos compreender a neuroplasticidade agora e vocês vão ver a necessidade da gente fazer as coisas diferentes. Né? Então, relate sobre quais são os motivos que levam a classificar seu estilo de aprendizagem dessa forma. Aprendemos melhor quando nós usamos diferentes sentidos, especialmente quando sentimos com as mãos. Em camadas mais profundas do nosso cérebro, você vê e ouve. Você vê e cheira. Você ouve e toca. Quando o seu cérebro cria impressões no mundo, queremos o máximo de sentidos envolvidos que for possível. E aí, é necessário que a gente apoie a um estilo de aprendizagem preferido, pode enfraquecer sua habilidade de aprender de outras maneiras. Vocês sabiam? Licença mais uma vez, mas não consegui não, viu? Deu a mesma coisa. Rapaz, eu tirei até um print aqui. Deve ser algum probleminha técnico aí, então. Viu? Tranquilo. Esse é. Continue, desculpa. Então, acho que eu perdi. Peraí, eu estava falando de... Ah, sim. Vocês sabiam que quando a gente fica apegado só a uma forma de aprender, a gente não vai aprender com tanta qualidade assim. A gente acha que está aprendendo. Poxa, eu só aprendo ouvindo, então só vou ouvir. Nosso cérebro, ele tem uma coisa que a gente consegue estocar energia. Eu nem vou falar sobre isso agora. Primeiro, eu queria falar que a neuroplasticidade ela é a capacidade do nosso cérebro, né, conseguir abarcar o máximo de compreensões, né? Ele é treinado para que consiga aprender da melhor forma. E existem algumas estratégias de alta performance que dá para a gente desenvolver isso. E aí Albert Einstein, esse cara magnífico, ele vem e diz que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Então, nem sempre a resposta, que a gente sempre procura pela resposta, né, das coisas, é tão importante para que a gente possa aprender. São as perguntas. Se a gente não questiona o que é isso, o que é aquilo, as coisas não aconteciam. Né? Então, quando nós buscamos algumas respostas que são lançadas pelos professores, né, ou iniciamos uma busca por alguma informação, o nosso cérebro ele é responsável por processar e interpretar essas informações. Né? Então, para as respostas, os nossos neurônios, olha só, quando você busca uma resposta, os nossos neurônios eles se comunicam, eles se interagem. Nós temos aí bilhões, trilhões de neurônios fazendo sinapses nervosas.
eles fazem esse processo complexo para que a gente consiga realizar uma tarefa cognitiva. Então, quando o nosso cérebro ele vai tentar recuperar a informação necessária para responder aquela pergunta, as sinapses nervosas acontecem as sinapses nervosas, né? Que é a informação passada de um neurônio para outro neurônio. Uma conexão de tempo bem rápida entre elas. E essa conexão permite que essa informação seja transferida para um outro neurônio, formando assim uma rede neural. A gente está falando aqui de neuroplasticidade. Nós vimos isso em fisiologia, anatomia e fisiologia, né? Sistema nervoso. E aí, pessoal, quando a gente tenta responder a pergunta, a gente vai mobilizar um processo sináptico rápido, né? Os neurônios se comunicam entre si, que nem eu falei, né? Quando a gente tenta responder uma pergunta. Quando você faz a pergunta, o processo de sinapse ele é mais complexo, né? Ele é muito mais complexo. Então, a gente obter alta performance cognitiva, isso significa aprender mesmo. A gente aprender a aplicar os nossos conhecimentos por meio de estratégias para aprender a aprender, qual o resultado disso aí? A gente vai ter o quê? Vai obter uma alta performance cognitiva. A gente vai aprender mesmo de verdade, né? Então, na prática, significa que somente ter o seu sonhado diploma não é um elemento que vai garantir o seu sucesso na carreira. Você precisa aprender. Ele é importante, o diploma? Ó, é muito importante. Mas o que adianta você ter o diploma e você não saber de nada? Ou se o conhecimento for, michuruquinha. É necessário que você aprenda a aprender, para que você seja um profissional dentro do novo modelo de negócio, que seja acessível ao mercado de consumo das pessoas e que você não seja substituído pela automoção. Então, é necessário que a gente pense nisso. E aí? A neuroplasticidade. Como a gente consegue aprender? Como aprender de modo inteligente? Né? Então vamos lá. A neuroplasticidade ela é o quê? Ela é a grande capacidade de adaptação por meio de alterações fisiológicas resultantes das interações com diferentes experiências e ambientes. Então, o nosso cérebro ele vai aprender o quê? Ele aprende a se reprogramar. Ele aprende a se reprogramar. Então, essa explicação, o título nosso da espécie Homo sapiens, ele não é suficiente. Afinal, também somos homodócens, ou seja, uma espécie que ensina a si próprio. Então, nós conseguimos nos ensinar. Além da gente ensinar o outro, a gente consegue nos ensinar. Por que a gente consegue nos ensinar? Porque o aprender, ele é o grande triunfo da nossa espécie, né? O aprender é o grande triunfo da nossa espécie. Então, na prática, aprender significa criar correntes ou fortalecer o nosso cérebro. A gente precisa aprender a todo momento, né? Quando você aprende algo novo, vamos aqui. Então você aprende algo novo, você aprende uma técnica nova. As nossas correntes cerebrais mais fracas, né? Quando a gente começa a aprender algo novo,
as nossas correntes cerebrais elas vão ser fracas, né? Vai haver ali poucos neurônios conectados. Aí nós sabemos que cada neurônio ali tem a espécie dendríaca, né, que faz ali as pequenas sinapses, que vai sair a faísca ali para passamento da informação e tal. E como é que a gente reforça essa corrente que é fraca ainda no novo aprendizado ali? A partir da ginástica cerebral, que é a mobilização do pensamento. É a gente estar em busca a todo momento de informações, buscando mais informações. A gente treina o nosso cérebro, né? Então, quando as nossas correntes cerebrais elas são mais compridas e mais fortes, elas conseguem guardar ideias mais complexas. Ao contrário disso, quando elas são mais fracas, nós não vamos conseguir arquitetar, compreender tanto, né? E aí todos podemos aprender por meio da mobilização do pensamento, que é essa ginástica cerebral, que é o quê? Aprender a nos tornar mais inteligentes, aprender a aprender a melhor coisa que pode fazer para melhorar a sua performance cognitiva. É a gente ter a vontade de aprender e buscar informações, utilizar todos os sentidos, que nem eu falei, seja a audição, seja a visão, seja o sinestésico. A gente tem que utilizar isso. E o nosso cérebro, gente, ele tem uma coisa chamada que é a resposta que ele dá, que é supressão e repetição. A gente precisa ser repetitivo também. A gente aprende algo assim. Nós vimos bastante nas ideias dos psicólogos lá. E aí, não caiam na rotina, porque o nosso cérebro vai parar de aprender em alta performance. Como é que deve ser a aprendizagem em alta performance? Saia da rotina. Quando a gente começa a se acostumar com alguma coisa, o nosso cérebro ele vai gastar menos energia, né? Está acostumado. Ele vai responder cada vez menos. Se a gente consegue todo dia fazer aquela mesma coisa, só ficar parado naquilo, fazendo aquilo. Então, ó, eu faço bem isso. Pode parecer uma coisa besta, mas influencia muito. Eu sempre dormia do lado da parede na cama. Depois eu mudo, vou dormir lá do outro lado. Quase caindo da cama, mas durmo. Para o meu cérebro começar a trabalhar, gastar mais energia. Por quê? Vocês compreendem que nosso corpo ele tem a capacidade de estocar energia, né? Quanto mais a gente estoca energia, é sinal que você não está gastando muito. Quando a gente poupa energia cerebral, nós buscamos algo que é chamado de previsibilidade. Ó. Previsibilidade. Essa previsibilidade é quando a gente começa a estocar energia no nosso cérebro. Você sempre vai querer fazer aquela atividade que você já sabe qual vai ser o resultado. É previsível, você está prevendo o que é que vai acontecer. Isso é você estar estocando energia demais no cérebro, né? Então, quando você começa a lidar com o mundo, que é uma tarefa difícil, que exige movimento e raciocínio, nós vamos ter um empreendimento grandioso de energia no nosso cérebro. A gente tem que o quê? Precisa de novidades. Então, se você está acostumado só a aprender vendo, muda um pouquinho. Tenta escutar, né? Bota um áudio, alguma coisa. Vai tentando trabalhar esses cérebros de várias formas. Então, se por um lado o cérebro ele busca a previsibilidade para poupar energia, isso vai ser natural, viu, gente? Ele vai nos levar sempre para isso, vai buscar, vai ser bem previsível, vai dizer, não, faça só isso, fique confortável, faça isso, mais confortável. A gente vai poupar energia. E se a gente busca as novidades, né, que nós precisamos de novidades,
o nosso cérebro ele vai se sentir o quê? Mais nutrido. Ele vai gastar mais energia. Muita surpresa, muita novidade. No início a gente vai ficar desorientado, né? Por quê? Porque a gente gasta muita energia, muito neurônio ali tentando trabalhar para conectar informação. Então a gente precisa ter essa compreensão, beleza? Então, para aprender, é preciso estar atento, motivado e ser capaz de manter a atenção para a experiência vivenciada. Precisamos de novidades. Essa é a forma da gente aprender em alta performance. E aí, olha o que eu falei para vocês antes. Uma pesquisadora chamada Carol Dweck, uma pesquisadora de psicologia, ela dedicou, acho que 40 anos da vida dela pesquisando só sobre isso. E ela traz na sua teoria isso aqui, mindset, que significa mentalidade ou modo de pensar. E aí ela distribui o mindset em duas categorias. O fixed mindset e o growth mindset. O que seria esse fixed mindset? É aquelas pessoas que têm o pensamento fechado. Elas acham que as suas qualidades são imutáveis, elas não podem mudar. Já nascem sendo boas ou ruins. Ah, não, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Ah, eu sou um fracasso total, eu não consigo fazer, eu me sinto rejeitado pelas pessoas, eu sou um idiota, eu sou um perdedor, ou então eu sou bom, eu sou o bichão, e não busca desafios, evita desafios, desiste fácil das atividades, foge das habilidades. E o Growth Mindset, ele trata-se da teoria que influencia a inteligência como desenvolvimento do ser humano. É a crença de que você é capaz, as suas qualidades básicas, o seu próprio esforço, e você pode melhorar. Você está sempre buscando novos desafios. Você busca superar os seus obstáculos. Você procura desenvolver as habilidades. Poxa, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar naquilo. Né? Eu procuro aprender com os erros. Eu vou errar, mas esse erro vai ser um dado importante para que eu consiga avaliar ele, para que eu possa acertar lá na frente. É aprender com os erros. Ah, eu errei, eu sou uma bosta, já era. Não, beleza, errei, show. Vocês sabiam que as pessoas aprendem mais errando do que acertando? Isso é ciência, viu? Não sei o que estou dizendo, não. Isso é ciência. Então você é o quê? Pense aí, você é um fixed mindset ou você é um growth mindset? Se autoavalie. Veja onde você se encaixa. Se você está aqui, Alô, caiu a aula, professor? Ô, parece que a conexão do professor caiu, alguma coisa. Oi, alguém está me ouvindo aí? Estou ouvindo. Agora, não sei se a aula, acho que a internet do professor caiu. Fala do professor que caiu aí. Isso mesmo.
Meu Deus, logo agora. Não vai terminar tarde. Falta 4 minutos ainda para a gente encerrar. Ah, encerra 9h, 21, é? Se eu não me engano, esse é o horário. Tá marcando as Isso. É 9h35. É? O professor foi embora treinar já. Gente, boa noite. Boa noite. Muita gente foi removido desse grupo aí, gente. Me trocaram de tutor. Segundo informações, sim. Rapaz, a minha aula com o professor Ivina já terminou, acredita? Como é que tá tendo acesso aqui, já que foi removida? Alô, No caso- professor, parece que foi treinar, hein? Correu pra academia. Boa noite, boa noite. No caso, ela me enviou o link lá no grupo e eu entrei. Rapaz, esse homem tem palavra, viu, gente? Boa noite. Boa noite. O homem tem palavra, 8h57, o cara partiu pra academia, filho. Falou que ia sair sério mesmo. Quem gosta de treinar é ele, viu? Parece que Mas estamos tiver aí mesmo usando os também. Eu acho que vai vir outra aí, velho. Se estiver usando os produtos. Tá no GH, com certeza. Vai perder. Foi feito da trembolona, rapaz. Rapaz, eu nunca tomei esse negócio. Uma vez eu botei o nome dentro da calça. A mulher achou um nome Prima Bolan. Ela me chamou uma briga retada. Quem é essa prima de Bolan? Voltei, meu povo. A internet que caiu, viu? Boa, professor. Achei Antes que não você foi já pra tinha academia malhado. ainda, não? Foi. Não, vou na estante. Vai acabar logo aqui. Deu uma queda de energia aqui do nada. Estamos finalizando já. Hora do suplemento, conheço. Não, não é não. Retomar. Pronto. Então, se eu avaliar aqui, né? Se vocês são um fixed mindset ou um growth. Vejam isso. E aí nós temos duas capacidades de aprender. Como é que eu posso dizer, meu Deus? Duas entradas de informação, né? O input, que é a entrada de informação, e o output, a saída de informação. O input é realizar leitura sobre determinado assunto, ouvir podcasts, ouvir textos em áudio, assistir documentários, videoaulas, né? E o output é falar em voz alta, elaborar mapas conceituais, stack notes ou anotações inteligentes, produzir audionotas, resolver questões, praticar atividades ou solucionar problemas reais sobre o tema, debater e dialogar sobre o tema em grupos, chats ou comunidades. Existem duas formas de entrada de informações, né? E aí, existe... Oi? Lá. E aí, existe aqui um cardápio de estratégias para você ter uma super aprendizagem, né? Olha só, isso eu peço para que vocês explorem bem lá no livro, viu? E vejam qual vocês se encaixam melhor. Leiam sobre isso. Nós temos aí a estratégia do skimming, né, que é a ideia de escanear como pode ser compreendido um texto científico, né? A estratégia de reconhecimento, de você... O objetivo é você fazer uma leitura rápida ali do texto, para você compreender de forma imediata ali o que aquele texto está falando, né? O objeto geral dele. Temos os grifos inteligentes, acho que muita gente utiliza. Assim que vai lendo, você vai grifando as partes principais. Eu mesmo utilizo muito isso.
eu mesmo gosto demais dos grifos inteligentes. Só que os grifos inteligentes vocês têm que ter cuidado, para que tem gente que quando vai lendo vai grifando o texto todo, o livro todo. Não, são as partes, eixos centrais, né? Os eixos centrais mesmo dos textos. Temos aí as marginalhas, né? As marginalhas que é quando você lê e você puxa, seleciona ali aquele espaço, aquele trecho e você escreve explicando basicamente o que aquele texto está falando. É muito utilizado em livros, vocês podem ver aqui nessa imagem abaixo, ó, é um tipo de marginalha. Né? Você lê um trecho livre, você bota, isso aqui fala sobre isso, sobre aquilo. Né? Temos aí também o recordar ativamente, né? Recordar ativamente é uma estratégia pautada na ação, da ideia de você recordar rapidamente uma informação. Né? Depois de você ler um trecho, um conceito, você lê uma página. Aí você fecha ali a página e você tenta falar sobre aquilo. Para você mesmo, né? Você, ou até em voz alta, você pode falar. Como se fosse você vai fazer um resumo sobre aquilo que você leu. Sem olhar para o texto, né? Isso é um recordar ativamente. Resolução de atividades de exercício, muito utilizada para concurso público, né? Você estuda e depois você vai ver umas atividades, exercícios para você responder. Temos aí também o fichamento, muito utilizado na vida acadêmica. Eu fiz muito isso. Os professores só pediam isso na universidade. Faça fichamento. Queria muito fazer com vocês, mas não tenham liberdade. Mas façam isso. Leiam o trabalho, o texto, e aí vocês ficham, ó, bota o nome do autor, a data certinha, né? Explica o que foi que aquele autor está falando, existe o fichamento de citação direta, existe o fichamento de resumo, existe vários tipos de fichamento. Existem as paletas de cores com os artigos científicos, para você compreender como é que é montado um artigo científico. Exemplo, você vai grifar a parte azul, o título, verde o resumo, preto ali as palavras-chave. Então, para você saber a cada cor, como se fosse um mural, né, de informação. Como se fosse uma legenda, na verdade. E temos também fichamento, também temos as... Já falei sobre todos, né? Isso, são 7 aqui tipos de estratégias para super aprendizagem. Somente ler, gente, somente ler não vai fazer com que vocês compreendam bem. Então, utilize bem uma dessas estratégias, ok? E aí, os tipos de conhecimento que vocês precisam desencadear, isso aqui eu vou deixar para a gente começar a explicar na próxima aula. É só um trechinho pequeno, porque senão nós vamos ultrapassar aqui o horário, né? Eu vou abrir agora 5 minutinhos para que quem quiser fazer pergunta, faça. E a gente retorna à próxima aula de hoje a 8, ok? Alguma dúvida, perguntas, dúvidas, contribuições? Podem falar, fiquem à vontade. Pode falar sobre a aula, se foi boa, se foi ruim. Pode trazer contribuições. Professor. Opa, Renato. Renato aqui falando. Me tinha uma dúvida sobre a prova. Quais seriam os assuntos que vão cair? Você sabe me dizer? Prova 1 é o conteúdo dessa unidade 1. Prova 2, conteúdo da unidade 2. Prova 3, unidade 3. Acho que a quarta é sobre todos os conteúdos. Já tem data, professor? Fala, Diara. Ei, professor, eu entrei na sala errada, porque era o senhor que era meu professor. Mas esse assunto aí, ele deu também lá. Mas era o senhor que era meu professor, entendeu? Como a primeira vez, né? Eu me atrapalhei toda. Ok. Eu gravei a aula, estou gravando a aula. Caso você queira rever, vai estar lá, viu? Tá bom.